Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar. Deve Jesus voltar. Em meu nome e em nome do Quarteto Arautos do Rei, receba nossa gratidão por sua audiência, por sua amizade e também por suas orações. Eu sei que há milhares e milhares de pessoas pelo Brasil e pelo mundo que bondosamente oram por nós. Deus lhe abençoe. Muito obrigado por seu carinho, por essa amizade e por essas preciosas orações. Ontem iniciamos uma reflexão com base na história de Maria, a mãe do nosso Salvador. A mulher que, no quesito maternidade, sem dúvida alguma, foi a mais privilegiada de todos os tempos e de toda a humanidade. Quando Maria soube que seria mãe de Jesus, Lucas conta os detalhes. Eu leio agora o Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 26 ao verso 38, está escrito assim: No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e se pôs a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. O relato começa dizendo que no 6º mês, 6º mês aqui em relação à gestação de Isabel, que era da família de Maria. E, por sinal, no verso 36, é dito assim: Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo já este o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril. Portanto, o 6º mês aqui, quando o anjo visita Maria, quando o anjo Gabriel vai visitá-la para anunciar de sua gestação, em relação ao período de gestação de
Isabel, aquela que se tornaria a mãe de João Batista, o precursor de Cristo. O anjo Gabriel foi até a cidade de Nazaré, na Galileia. Nazaré era um povoado sem importância que ficava a cerca de 100 quilômetros ao norte de Jerusalém, tendo de 400 a 500 moradores, que eram camponeses, agricultores, pescadores ou pastores de ovelhas. Gente simples, trabalhadores de subsistência, lutando para pôr comida na mesa e pagar impostos. Esse era um povoado tão insignificante que 3 décadas depois, antes de conhecer Jesus, Natanael pergunta: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? João capítulo 1, verso 46. Mas era ali que vivia uma jovenzinha camponesa, com idade certamente entre 12 e 15 anos, que trabalhava com a mãe e outras mulheres do lugar, buscando água, apanhando lenha, cozinhando, tecendo roupas. Uma garota improvável, simples, pobre e desconhecida. Isto é, desconhecida aos olhos humanos, porém vista e amada por Deus. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 19, está escrito: o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 7, está escrito: o Senhor não vê como vê o ser humano, porque o ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Eu gosto de dizer, não subestime as pessoas simples. Elas podem ter muito mais a oferecer do que o seu preconceito lhe permita perceber. Pensando na conversa do anjo com Maria, fica claro que, a princípio, ela não entendeu bem o anúncio. Por isso ela disse ao anjo: mas como será isso? Eu nunca tive relações com homem algum. Será um milagre? Maria não conseguia entender tudo. Uma lição aqui para a gente. Quando Deus quer fazer algo novo, precisamos saber que não vamos entender tudo. Normalmente Ele não compartilha todos os detalhes do seu plano, talvez para que não nos desanimemos pelas dificuldades que surgirão no caminho. E também é importante saber que quando Deus quer fazer algo novo, Ele não precisa buscar gente experiente, mas obediente. Não necessita de gente com capacidade, mas com santidade. O anjo disse a Maria: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Em outras palavras, você será capacitada pelo Espírito Santo. A mensagem é: não se preocupe com as dificuldades, com os obstáculos no desempenho da missão. O que realmente importa é quem está lhe chamando, e Ele estará com você. Fique tranquila, você não estará sozinha. Louvado seja o Senhor, porque nosso Deus qualifica, capacita a quem Ele chama. E para fortalecer e estimular mais a confiança em Maria, o anjo cita o exemplo de Isabel. Isabel tinha idade avançada e era estéril, mas pela bênção divina estava gestante daquele que seria conhecido como João Batista, o precursor de Cristo. Não duvide do que Deus pode fazer, porque para Ele nada é impossível. Essa é uma lição para todos os que aceitam o chamado do Senhor. Quando decidimos segui-lo e obedecê-lo, milagres podem acontecer. Me olho no espelho e só vejo meus defeitos. Vejo quão distante estou do ideal, quão dissemelhante sou do Pai. Levo minhas cargas, levo minhas dores. Minhas cicatrizes mostram bem o quanto me feri, me machuquei. Mas Deus,
com seu amor me ergueu, com amor me acolheu e de beijos me cobriu. Porque o que Deus vê em mim é a beleza de Jesus, é a pureza que Ele tem, é a bondade que dele vem. Porque o que Deus vê em mim não é o que de fato sou, mas é o que a cruz provou, que posso ser naquele que me comprou. Eu saio para a vida, pras batalhas dos meus dias, e o desafio é ser como Ele foi, só depender de Deus, viver o amor. Peço todo dia que Ele seja o guia, ponha seu Espírito em mim, me torne habilitado pra servir. E Deus, com seu amor me ouviu, sua graça me envolveu e de beijos me cobriu. Porque o que Deus vê em mim é a beleza de Jesus, é a pureza que Ele tem, a bondade que dele vem. Porque o que Deus vê em mim não é o que de fato sou, mas é o que a cruz provou, que posso ser naquele que me comprou. E é nele que eu sigo em frente, e pensando nele eu escolho a vida. O caminho largo já não me seduz, vou andando no caminho estreito, esse é meu jeito, e Ele vai comigo. Se Ele vai comigo, porque o que Deus vê em mim é a beleza de Jesus, é a pureza que Ele tem, é a bondade que dele vem. Porque o que Deus vê em mim não é o que de fato sou, mas é o que a cruz provou, que posso ser naquele que me comprou, naquele que me comprou. Louvo o seu nome. Senhor, é encantador pensar, Pai querido, que chamaste uma garota tão simples e pobre para uma missão tão grandiosa. Louvamos-te por saber que Tu vês além das aparências. O Senhor conhece o coração de cada um de nós. Estamos aqui, Senhor. Vem, Pai, e cumpre em nós também os Teus propósitos. Realiza em nossa vida a Tua vontade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.